Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Aleluia. Você está feliz? Amém. O Senhor tem feito maravilha na sua vida? Amém. Gosto sempre de recitar: este dia foi o Senhor quem fez, alegremos nele. Pode assentar. Permanecemos alegres na presença do Senhor nosso Deus, porquanto Ele tem realmente feito grandes coisas para com todos nós. E por isso nós estamos muito alegres. É um dia ímpar, um dia maravilhoso, ao qual estamos aqui para celebrar e estamos celebrando o nome do Senhor Jesus. Neste dia 17, no ano de 1972, o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, sabendo bem o que Ele faz, Ele criou alguém muito especial. Hoje é o aniversário da minha esposa. Uma salva de palmas para ela. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós estamos na série a respeito de milagres. Você precisa de milagre? Eu também. Até para ligar aqui. Nós vamos refletir nesta noite com o tema proposto para nós caminharmos juntos na palavra do Senhor, tendo a certeza de que o Senhor, de uma forma muito especial, como já tem desde o início das ministrações ministrada a cada um de nós, a sua igreja, falar dos nossos corações, Ele vai continuar a falar, porque nós sempre precisamos e sempre vamos precisar ouvir a voz do Senhor. Amém? E nós vamos caminhar nesta noite pelo tema a fé que traz à existência o milagre. Mas antes quero trazer a ciência ao teu conhecimento, uma definição muito importante para que nós não sejamos pegos de surpresa em momento algum da nossa vida, com os nossos anseios e as nossas buscas, e querendo, muitas das vezes, questionar o Senhor, quando algo não ocorre segundo a nossa perspectiva. Milagre, ou milagres, ocupam um lugar significativo na narrativa bíblica, não meramente como eventos extraordinários, mas como revelações profundas da verdade divina. Milagres apontam, mas não provam. Milagres têm a intenção de apontar para Deus, não de provar sua existência ou forçar a crença nele. Apontando para a atividade de Deus, os milagres direcionam a nossa atenção para a atividade de Deus no mundo, revelando o seu caráter e propósito. Eles são sinais que convidam à fé, mas não força. Não são provas, embora os milagres possam fortalecer a fé, eles não devem ser provas irrefutáveis da existência de Deus. A fé em Deus é, em última análise, uma resposta à sua revelação, não apenas a eventos miraculosos. No contexto de hoje, devemos ter cuidado para não exigir milagres como prova da existência ou cuidado de Deus. Em vez disso, devemos vê-los como sinais que apontam para a realidade maior do reino de Deus e a sua obra contínua. Amém? Em acordo com isto? Vivendo de acordo com esta definição, vivendo de acordo com a definição da palavra de Deus para nossas vidas, nós sempre teremos alegria em nossos corações.
sempre estaremos prontos para glorificarmos ao Senhor, independente de qualquer situações na nossa vida. Seja ela de momentos alegres ou de desertos na nossa vida, com certeza nós vamos estar sempre na disposição de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Quero com vocês nesta noite refletir alguns pontos importantes sobre a cura de Naamã. Vamos ler o texto em 2 Reis, capítulo 1. Capítulo 5, do verso 1 ao 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei carta para que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para que ele lhe dissesse, enviasse a mensagem: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfa em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado,
e a sua pele tornou-se como de uma criança. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua presença, gratos a ti, pelos teus feitos de ontem, pelos teus feitos de hoje e pelos feitos de amanhã, porque temos plena certeza, Senhor, de que não mudaste e nunca mudarás, porque tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está com teu olhar atento para todos nós. Estamos diante do Senhor nesta noite, Pai, agradecidos por tudo e desejosos em ouvir a tua voz, o comando do Senhor para nossas vidas, porque somos totalmente dependentes de ti. Fala conosco, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você já conhece essa história? Esse relato bíblico, com certeza, temos nela muitas lições a refletir. Primeiro, nós podemos ver aqui alguém na disposição de servir, na disposição de que um outro recebesse um milagre. E como é bom estar nessa condição na vida, sempre na disposição de servir, sendo canal para que outros alcancem a bênção do Senhor. Uma serva de Naamã, uma menina que fora levada cativa para a Síria, tinha todos os motivos para ficar caladinha, vivendo o seu rancor, vivendo a sua fúria, dizendo consigo mesmo, ele que se vire, estava tão bem na minha terra e fui retirada de lá, trazida para cá como escrava, vou falar nada a respeito de que há um Deus poderoso, de que há profeta em Israel que pode agir sobre esta situação, rogando ao seu Deus, e ele venha ser curado. Mas não foi essa a atitude daquela menina. Ela tinha um coração disposto a servir, disposto a ver o milagre na vida do seu senhor Naamã. E então ela faz um relato, como nós lemos no texto. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ele rogaria e ele ficaria curado de sua lepra. Tomando ciência desta informação, trouxe esperança para este homem, embora pomposo, embora com muitas condecorações sobre a sua vida, muitos reconhecimento. Naamã era um general sírio, valente, respeitado, porém leproso. Toda a sua farda, todo a sua conquista, tudo aquilo que ele tinha na sua vida, se tirassem as suas fardas, a sua roupa, esse respeito não seria o mesmo. Não seria dado a ele o mesmo respeito, pois não sabiam que ele era leproso. General, valente, respeitado, porém leproso. A lepra era um símbolo do pecado e da separação de Deus. Era o contraste entre a grandeza de Naamã e a sua condição, se viesse a ser exposta de vergonha. E deveria ser retirado do meio
dos que não possuía tal doença. Mas a esperança chegou. Uma boa notícia chegou. Informado de que em Israel havia alguém que tinha um contato com Deus, de que era um homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele se anima e vai até então o seu rei, notifica essa informação. E aí, muitas vezes, nós nos deparamos com a atitude que o rei de Naamã, o rei sírio, tem, muitas das vezes, em querer resolver a situação. Tem dinheiro, leva prata, leva ouro, leva essa carta, vai até o rei de Israel, diga que eu estou recomendando que ele o cure. O destino errado, o endereço errado. Buscar solução na fonte errada. E realmente não era para menos ao rei de Israel se descabelar, rasgar a sua roupa, porque nada ele podia fazer. Não tinha como resolver essa situação. Realmente, a compreensão de que estava sendo enviado um pretexto para guerrear, também pensaria que seria esse o motivo. Mas Eliseu então fica sabendo da chegada de Naamã e da preocupação iminente do rei de Israel. E manda então uma mensagem para Naamã. O profeta dá uma instrução. Porque Naamã foi buscar a cura que ele precisava. Naamã vai até o rei, verso 5, em busca da ajuda e mostra a busca humana para a solução dos seus problemas. Mas a resposta para Naamã não estava no rei de Israel, estava em Deus. A instrução do profeta Eliseu foi: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. A simplicidade da instrução de Deus mostra, muitas das vezes, que Deus não nos pede algo grandioso para fazermos. Muitas vezes coisas simples, que requer de nós, para que alcancemos a vitória, para que alcancemos o milagre que esperamos em nossa vida. Mas Naamã entende a instrução de Eliseu como um insulto. O rio Jordão não era um rio tão limpo. E Eliseu sequer saiu para recebê-lo. Acostumado a ser recebido com tanta honra, não ocorreu desta forma. Ele se decepciona. E ele então fica furioso, como nos mostra o texto. Mas se ele queria o milagre, ele precisava obedecer às diretrizes da palavra, da ordem do Senhor. Se queremos milagre, precisamos obedecer às instruções da palavra de Deus. Obedecendo a palavra do Senhor, sendo obediente à sua voz, o Senhor falando conosco, nos falando a respeito das suas promessas, de direções para a nossa vida. Se colocarmos em prática a sua orientação, com certeza, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Naamã tem um problema com ele. Não era só a questão de se banhar no rio. Não era só isso. Mas a questão de se expor. De ter que tirar a roupa.
e mostrar o que estava embaixo. Era questão de que todo mundo veria a realidade da sua vida. A palavra do Senhor nos recomenda que devemos, sempre que necessário, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele nos exalta. Mas Ele foi em busca da sua cura, Ele foi em busca do seu milagre. E como é bom, como muitas vezes a nossa visão é ofuscada, quando nós não temos compreensão exata da direção de Deus, e tem alguém ao nosso lado que pode nos abrir os olhos, que pode nos dar um conselho, conselhos que realmente nos levam a alcançar a vitória do Senhor para nossas vidas. Os seus servos, então, dizem: meu Senhor, isso não é tão difícil. Se o profeta pedisse algo mais difícil, o Senhor não o faria? Então, por que não? É apenas banhar-se, descer ao Jordão, mergulhar, e o Senhor será restaurado, purificado da sua lepra. E ele então ouve esse conselho, obedece, vai até o Jordão, dá o seu primeiro mergulho, olha para a sua pele, nada. Dá o seu segundo mergulho, olha para si, para o seu corpo, nada. O que eu fui acreditar numa coisa dessa? Fui dar um ouvido à asneira dessa. Ele que já havia ficado furioso antes, e no processo em que está obedecendo e nada está acontecendo, já ocorreu com você? No processo, caminhando, esperando e não ver nada, o resultado daquilo que foi dito, que foi proferido, que foi mencionado, que foi prometido e nada. Mas o tempo dele é perfeito. A instrução dele é perfeita. Ele é o Senhor, nosso Deus. Dá o terceiro mergulho, também não ocorreu nada diferente. Quarto, quinto, sexto. Mas quando ele surge do sétimo mergulho, aleluia, a vitória foi alcançada. Porque houve obediência, porque houve persistência. Não desistiu. Se não desistirmos, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Se persistirmos na promessa, na orientação do Senhor, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Eu também já tive alguns amigos, um TJ. Sabe o que é TJ? Testemunha de Jeová. E eu encontrei esse amigo num dos corredores da empresa, com o braço, a mão cheia de papel. E eu, nada curioso, perguntei para ele: o que você está fazendo? Voltou a estudar? Ele disse: não, eu estou me inteirando a respeito da aposentadoria. Ah, é? Sim. Mas que tipo de aposentadoria? Aposentadoria especial que temos direito. Como assim temos direito? Não, você não sabe? Não, me fale. E aí ele me falou de todo o processo de uma aposentadoria especial, trabalhando 25 anos, exposto a barulho, acima do limite do decibéis estabelecido. E ele disse: pesquisa, e vai atrás, é direito. Então eu comecei a pesquisar, mas para mim faltava aí uns 3 anos para completar esses 25 anos. Mas eu tinha amigos que já tinham passado desse período.
E depois que eu peguei todas as informações a respeito dessa aposentadoria, por essa condição, eu fui e informei meus amigos. Falei, vocês estão perdendo tempo da entrada. E eles me ouviram, foram, deram a entrada. Um ano depois, se aposentaram, vieram alegremente a me agradecer. Que bênção! Olha, e o salário acima, não reduziu nada. Que bênção, Deus te abençoe. Falei, amém. Aí eu fui dobrar meus joelhos e falar com o Senhor, Senhor, quando chegar a minha vez, lembra de mim. Quando deu 25 anos e um dia, eu entreguei a documentação na mão do advogado. 6 meses depois, em 2017, eu estava lá na Noruega, conhecendo a base da nossa igreja, que enviou a minha amiga e pastora missionária Turidal para Mogi das Cruzes. Depois que havia pregado, eu voltei, o telefone tocou, minha esposa falou, olha, chegou uma correspondência para você. Tá bom, quando eu chegar eu vejo. Não, eu já abri. Ok. E o que é? Você está aposentado. Não, não é para agora. Não, você está aposentado. Não, quando eu chegar eu vejo isso aí. Não acontece conosco assim? Com você? O milagre chega e muitas vezes não tomamos posse dele? Lembra aquela história que a igreja estava pedindo para que chovesse? E antes de ir ao culto, uma família com um menino de 10 anos, já estava saindo e falou, espera aí, que eu vou pegar o guarda-chuva. Aí o pai perguntou, mas para que você está levando o guarda-chuva? Nós não estamos orando para que chova? E aí, quando eu cheguei de viagem, fui ver a carta, mas ainda incrédulo, você precisa ir ao banco, retirar seu fundo de garantia, tal. E depois que eu fui ao banco, que eu vi toda essa situação, falei, a bênção realmente chegou. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque sempre tem alguém abrindo nossos olhos e falando do milagre de Deus para nós. E sempre podemos ser portadores para alguém sobre milagres para a sua vida. E nesta noite eu quero dizer a você que o Deus que operou milagre no passado, opera hoje. Aleluia! E Ele está com a sua mão estendida sempre para nos abençoar. Independente do que você esteja esperando e necessitando da parte do Senhor, o Senhor tem milagre a realizar na sua vida. O resultado da obediência, no verso 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã obteve vitória na sua vida, independente dos percalços, dos obstáculos, até em si mesmo, lutando consigo mesmo, mas preferiu ouvir a voz do Senhor, por os conselhos dados por uma menina, escrava em sua casa, pelos seus servos, e ele então pôde receber o seu milagre na sua vida. A transformação não é apenas física na vida dele, mas também espiritual. Naamã reconhece agora o Deus de Israel. O verso 15. E então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã diz, agora sei que há Deus e nenhum outro lugar senão em Israel.
por favor, aceite um presente do seu servo. Ah, Deus, em nenhum outro lugar a não ser Israel. Esse Deus que operou lá é o Deus que opera aqui hoje também. Aleluia. É o Senhor que escolhemos crer nele e confiar plenamente. Precisamos retirar a euforia do nosso coração, não viver no acreditar, mas no confiar plenamente no Senhor. Para ilustrar a você isto, uma senhora estava toda alegre vendo um homem que esticou um cabo de aço nas cataratas da Nicarágua, se não me falha a memória, e ele passava de lá para cá, nesse cabo de aço. E ele desceu e foi até aquela senhora e perguntou para ela: a senhora acredita que eu posso voltar novamente lá? Sim, acredito. Acredita que eu posso voltar levando um carrinho de mão sobre esse cabo de aço? Sim, acredito. Mas a senhora acredita que eu posso levar alguém sentado nesse carrinho de mão? Sim, acredito. A senhora poderia ser essa pessoa? Ah, não. Não. É assim muitas vezes nossa vida. Acreditamos. Mas quando deparamos com certa situação que requer uma confiança plena, total, opa, abre um sinal de alerta. Em Deus, para com o Senhor nosso Deus, não podemos ter dúvida alguma a respeito do seu agir, do seu poder, do seu cuidado, da sua fidelidade para com todos nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele restaurou Naamã de sua lepra, restabeleceu completamente, não apenas no milagre físico, que aparentemente era a sua maior necessidade, mas em compreender e conhecer um Deus Todo-Poderoso. Como Jó pôde dizer, no final da sua luta, da sua experiência, da sua trajetória de perdas e ganho: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não é mais assim. Os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. E quando conhecemos o Senhor plenamente, os nossos olhos não é posto nas situações adversas. Não é aquilo que está dificultando a realização ou a chegada do nosso milagre. Os nossos olhos estão além disso. Como disse o salmista Davi: e elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Não vem da minha condição financeira, não vem da minha capacidade intelectual, não vem dos meus amigos, da minha família, não vem da política, do governo, da economia. A minha, aleluia, ajuda, a minha vitória, a solução para todas as questões na minha vida vem do Senhor nosso Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes sinais no meio deles, para que eu faça esses sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito
e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia! E Ele tem interesse em nos abençoar. Ele tem interesse em fazer milagres na nossa vida. E o maior milagre é você estar aqui hoje respirando. Aleluia! E podemos reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fé, persistência, o milagre chega. Fé, persistência, o milagre chega. Não deixe que algumas situações venham ofuscar a promessa de Deus na sua vida e levá-lo a desistir. Está tão pertinho. Gosto muito de ilustrar, para ficar gravado em nossa memória. Eu acho que você já ouviu a história do alpinista. Um grande nevoeiro chegou quando ele estava escalando. E ele começou então a descer do local onde ele estava. E chegou um dado momento que ele não enxergava mais nada. E ele vinha, na sua experiência, descendo. Mas chegou um dado momento que bateu um medo nele. Lá na mesa, compartilhei os irmãos, na casa do Rafa, que eu não tinha medo. Eu não tinha medo de andar no meu Tempra, indo do Rio para São Paulo. Mas quando o pneu traseiro saiu e eu quase morri no despenhadeiro lá em Volta Redonda com minha prima, minha filha mais velha, e o filho dela e o neto, eu passei a ter medo. Mas interessante é que naquele dia, domingo, 6 horas da tarde, não tinha mais mecânico para me socorrer. Não haveria mais. E um motoqueiro chegou e disse: eu vi, o senhor quase morre aí, o pneu do carro do senhor caiu, e o senhor ia cair nesse despenhadeiro aí, mas houve um milagre. Sim, quebrou o eixo e ele conseguiu localizar o eixo lá no meio da pista e disse: espera um pouco. Saiu, demorou quase 1 hora, voltou com aquele parafuso soldado, colocou e disse: vai em paz. E o carro está rodando até hoje lá no Rio de Janeiro. Quanto é? Nada, Senhor, nada. Foi um livramento e um milagre de Deus. E eu acredito que o Senhor enviou um anjo naquele dia. E o alpinista então estava descendo e ele já não tinha mais noção de altura que ele estava. E ele, com medo, mas ele ouviu uma voz: pule. Mas ele não pulou. Ficou ali paralisado, segurando aquela corda. Era apenas 1 metro do chão que ele estava. Mas morreu congelado, porque não deu ouvido. Não deu ouvido à voz de Deus. Quantas vezes nós perdemos na nossa vida por não darmos ouvido à voz do Senhor. Não por sentimentos, não por capacidade. Sejamos guiados unicamente pela voz do Senhor. E para irmos bem, precisamos conhecer a sua voz. Se não conhecermos bem o Senhor, não vamos identificar a sua voz. E o Senhor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz,
e conhecendo a minha voz, elas me seguem. Seguindo ao Senhor, tudo vai bem. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, porque estamos diante de Ti nesta noite. E temos a Tua palavra, Senhor, a bússola, que nos conduz, que nos dá norte, Senhor, em meio a situações adversas na nossa vida. Quando nós olhamos muitas das vezes, Senhor, e não encontramos saída, mas olhamos na perspectiva humana, olhamos, Senhor, na falta do conhecer a Ti e o Seu poder. Mas quando vivenciamos contigo, Senhor, quando nos sujeitamos à Tua voz, à Tua palavra, nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada. Queremos nesta noite até suplicar o Teu perdão, Senhor, por muitas das vezes não cremos no Senhor e não tomamos posse da Tua palavra. E muitas das vezes, Senhor, tem retardado em nossas vidas, Senhor. Não tem chegado até nós o milagre que ansiamos e desejamos e precisamos na nossa vida. Naamã queria, Senhor, estabelecer como o Senhor deveria fazer. Havia em Naamã, Senhor, as diretrizes de como deveria ser feito o milagre. Mas entendemos hoje, Senhor, que a forma como o Senhor faz, o Teu jeito, o Teu tempo é o melhor para as nossas vidas. Nos sujeitamos a isto, Senhor. Nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, nos despojando, Senhor, de tudo aquilo que muitas das vezes temos, Senhor, usado em nossas vidas para tentar, Senhor, trazer à existência resoluções que não têm ocorrido. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Aleluia. Esta lição, Pai, que nesta noite eu tomo na minha vida, que Teu povo venha tomar em suas vidas, Senhor, nesta noite. Não precisamos, não devemos, não tem porquê, não há possibilidade alguma em nós de querer, Senhor, ditar como o Senhor deve fazer. Estamos à mercê do Teu agir e da Tua vontade, Pai. Aleluia. Rios de bênção sobre o Teu povo. Milagres, Senhor. Eu creio que viveremos porque o Senhor é o mesmo. Nunca mudaste, nunca mudará. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia.